Bom dia, pessoal, tudo bem? Vamos seguir mais uma semaninha aqui com as nossas aulinhas gravadas. Espero que esta gravação encontre vocês bem mais uma semana, ok? Vamos seguir naquela mesma dinâmica. Vamos primeiro ressaltar aqui que veremos hoje. Hoje, querido dia 23 de agosto, nós veremos Descartes, nós veremos Spinoza, Bacon, David Hume e Nicolau Maquiavel. Então nós já entramos na modernidade, tá? Veremos os epistemólogos, né, a filosofia do conhecimento, a ética com Spinoza, a política com Maquiavel, ok? Essa vai ser a parte de revisão de hoje. Então, a minha instrução para vocês é a seguinte: comecem no exercício 31, tá? Podem ir folheando, procurem o exercício 31 até o exercício 45, do 31 ao 45. São 15 exercícios por dia em média, tá? Na próxima semana vai ser um pouquinho mais, porque a gente pega Kant, tá? Mas hoje seguimos com 15 exercícios, são esses os autores. Então, 45 minutinhos, a primeira aula, para vocês fazerem os exercícios, tá bom? Duda, quem estiver na transmissão, peço então que, por favor, pause o vídeo agora e volte quando vocês acabarem. Até já! Muito bem, pessoal. Então, seguindo aqui, nós vamos... Oi? Qual seria? Ah, posso contar minha... Eu espero, vendo o futuro, que minha semana terá sido ótima. Estarei eu, no dia 23 de agosto, já terá passado 2 semanas de recuperação da cirurgia. Então é para já estar numa situação bem boa, tá? Então espero ter terminado uma temporada de uma série, pelo menos, 2, quiçá. É muito tempo deitado, né? Lido um livro. Então é isso. Eu espero que tenha sido muito boa. Muito bem lembrado, Luiz. Vamos lá, pessoal. Vamos começar com René Descartes. Vamos aqui na questão 31 da Unesp. Essa questão é boa. Ela define bem as bases do racionalismo de Descartes. Então, tragam aquilo, né? Descartes ele é considerado o pai do racionalismo, da corrente racionalista moderna, né? Ele tem a afirmação dele que é extremamente racionalista, né? Que é penso, logo existo, onde o pensamento e a existência estão vinculados, estão imbricados, não dá para dissociar um do outro. A existência ela se firma pela razão, e a razão é uma prova da própria existência. Não dá para destituir uma da outra. É Descartes o responsável por definir as bases do método científico moderno, bases essas que ainda fundamentam a ciência contemporânea. Boa parte das ciências, digamos assim, ciências da saúde, biológicas, elas são pautadas muito no método de Descartes. E tem também a distinção das coisas de Descartes, que ele usa esse termo, res. Res cogitans, res extensa. Cogitans é a mente, a alma, e o corpo é a extensa. E deixando uma terceira res ali, que não é nem corpo nem alma, é a res infinita, que corresponderia a uma figura divina, a Deus. Ok? Lembrando tudo isso, você viu que é Descartes, você traz tudo isso à mente. Tá bom? Vamos lá? Vamos procurar o enunciado dessa questão. Aqui, ó, tem 2 textos, né? Vamos aqui ao enunciado. Os textos tratam de uma prática que é contrária ao princípio da fundamentação racional sustentado por Descartes, que propôs a. Então vamos lá ler de novo, ó. Presta bem atenção. Os textos são 2, tratam de uma prática que é contrária ao princípio de fundamentação racional sustentado por Descartes. Então uma pergunta que você tem que ter respondido agora para você é: qual que é o princípio da fundamentação racional de Descartes? Qual que é o princípio da fundamentação, da base de toda a filosofia racionalista do Descartes? Vamos ver o texto? Texto 1. É do Wilson Gomes, da Tatiana Dourado, Fake News, um fenômeno de comunicação política entre jornalismo, política e democracia. Nos últimos tempos reservou-se, e com isso popularizou-se, o termo fake news, para designar os relatos pretensamente factuais que inventam ou alteram os fatos que narram e que são disseminados em larga escala nas mídias sociais, por pessoas interessadas nos efeitos que eles poderiam produzir. Basicamente, é um texto trazendo o conceito de fake news. Né? O que é uma fake news, o porquê de estar tão popular. E o texto 2
da Fabiana Cambricoli, Ministério da Saúde identifica 185 focos de fake news e reforça campanhas. As vacinas foram os principais alvos de fake news entre todas as publicações monitoradas pelo Ministério da Saúde em 2018. Vou abrir um parênteses aqui e fazer um comentário. Em 2018, e sabemos que o fenômeno da fake news voltou com tudo na pandemia. Uma plena pandemia mundial, com uma altíssima taxa de mortalidade. Inclusive é algo muito interessante de pensar, nós passamos por uma pandemia e muitos de nós parece que esquecemos que passamos por uma pandemia. Já fazem 4 anos que a pandemia do Covid estourou. E nesses 4 anos, a fake news saiu a tudo. Tudo. Ah, a vacina tem chip, a vacina é uma forma do governo controlar, uma porrada de coisa que muitos defendem a ideia de que aumentou a taxa de mortalidade. Não é? Então é fake news, olha como que é um assunto sério político. Na política é um assunto seríssimo. Cerca de 90% dos focos de mentiras identificados pelo órgão tinham como alvo a vacinação. Reconhecido internacionalmente, o Programa de Imunização Brasileiro viu doenças como sarampo e poliomielite voltarem a ameaçar o país em 2018, após os índices de cobertura vacinal caírem em 2017. E não sei se vocês viram, que hoje, 2024, também tem uma perspectiva de que o sarampo vai voltar com força. Pela mesma razão. 6 anos de diferença deste texto para cá, né? E continua com o mesmo problema. Ok? Então veja que a fake news é uma contrariedade aos fatos, à comprovação. Aquilo que se mostra como certo. E a questão pergunta o seguinte. Os textos tratam de uma prática que é contrária ao princípio da fundamentação racional sustentado por Descartes, que propôs. Então a pergunta é, o que o Descartes propôs com o princípio da fundamentação racional? A. A busca por um conhecimento seguro proveniente do ato de duvidar. Opa, aqui está excelente. Por quê? Porque Descartes, por meio da sua dúvida metódica, ou seja, uma dúvida aplicada de maneira metódica, racional, lógica, ele procurou a certeza. B. Construção da compreensão a partir da lógica dialética, a partir do diálogo com o outro. Isso é bem socrático, não cartesiano. C. Eliminação da subjetividade na produção do conhecimento. O Descartes não se debruça pela subjetividade, embora ele coloque a produção do conhecimento assegurada sobre a razão, não sobre a subjetividade. D. Fundamentação das certezas a partir da experiência sensível. No processo da dúvida metódica, os sentidos são os primeiros a caírem como fonte segura de conhecimento. Nós falamos em 2 aulas atrás, né, que Platão achava que os sentidos eram enganosos. Descartes concorda com Platão neste ponto. Os sentidos são enganosos, logo você não pode fundamentar a certeza sobre a experiência sensível. D está errada. E E, a percepção da realidade por meio da associação entre fé e razão. Entre fé e razão, não. Embora Descartes não tenha de todo jogado fora a fé, no nível filosófico inclusive, para ele a certeza tem que estar fundamentada na razão, não na aliança entre fé e razão. Logo, Descartes propôs a busca por um conhecimento seguro proveniente do ato de duvidar, letra A. Vamos seguir aqui para a questão 33. Essa questão é um tanto quanto conceitual, tá? Vamos lá. Discurso do método, uma das principais obras do Descartes. É uma questão da UFO. Na obra Discurso do Método, o filósofo francês René Descartes descreve as 4 regras que, segundo ele, podem levar ao conhecimento de todas as coisas que o espírito é capaz de conhecer. Quanto a uma dessas regras, ele diz que se trata. Pausa. Grifa 4 regras. Grifa, sinaliza. O que são essas 4 regras? São as 4 regras do método cartesiano, do método de produção científica. Você tem um fenômeno, você quer compreender este fenômeno de modo científico, siga esses 4 passos. Passo 1, da evidência, é a coletânea de dados. Passo 2, análise, divide tudo que você coletou e faz uma linha de raciocínio. Síntese. Pega a linha de raciocínio que você produziu e sintetiza, simplifica. Descreva da maneira mais simples possível. E a última, que é a fase de revisão ou controle, que é você revisar tudo.
ver se está tudo certinho, tá? Vamos ler a qual está se referindo. Quanto a uma dessas regras, ele diz que se trata de dividir cada dificuldade que examinasse em tantas partes quantas possíveis e necessárias para melhor resolvê-las. Dividir o fenômeno para que simplifique a compreensão. Não é a primeira, porque a primeira é coleta de dados. Não é a terceira, porque a terceira é a sintetização daquilo que você já dividiu e criou uma linha de raciocínio. E o controle é a revisão. Logo, o que nos resta aqui é a segunda fase. Essa regra, transcrita acima, é denominada de regra da análise? Sim. Lembra, é evidência, análise, síntese, controle. A é a análise, B é a síntese, a terceira etapa, a C é a regra da evidência, que é a primeira etapa, a D poderia ser compreendida como a quarta e última etapa, e verifica... e é isso, acaba na D. Então, tem 4 alternativas, cada uma diz respeito a uma fase, sendo que o texto está se referindo à segunda. Beleza? Tranquilo? Vamos seguir então para Spinoza. Procurem a questão 35 da UEL. Aqui, ó, 35 da UEL. Agora que eu vi o cursor ficou preto, né, Luiz? Conseguiu deixar aqui, maravilha, que daí ele fica destacado. Ótimo. Então vamos lá. Fonte do texto é Spinoza, Ética, o livro sobre ética de Spinoza, né? Com base no texto e nos conhecimentos sobre o problema da paixão e da afecção em Spinoza, assinale a alternativa correta. Antes de ler o texto, vem aqui comigo. Paixão e afecção. O que é paixão e afecção? Paixão ou afecção são 2 palavras para o mesmo elemento. É tudo aquilo que afeta a sua potência. O que é potência? Potência é energia vital. Energia vital. Vamos lá. É o exemplo que eu sempre dou para vocês. Vamos recordar esse exemplo. Você acorda de manhã cansado, sem vontade de levantar da cama e você vai tomar um banho. Pô, o banho dá uma revigorada, parece dar uma energizada. É uma paixão, este banho. É aquela paixão de elevação da potência. Portanto, é uma paixão ou afecção, entre aspas, tá? Porque não é a terminologia do Spinoza, positiva, que é o tipo de paixão que eleva a potência. Agora, pô, você tá dirigindo e alguém dá aquela bitoca no carro, dá aquela batida. Pô, você fica chateado, triste, aquela paixão afeta a tua potência, dá aquela diminuída, é uma potência negativa. Ela entristece. Então, temos 2 tipos de paixão. A paixão ou afecção de alegria, elevação de potência, e a de tristeza, que é queda de potência. Ok? Vamos ao texto. Vimos assim que a alma pode sofrer grandes transformações e passar ora a uma maior perfeição, ora a uma menor perfeição. Paixões estas que nos explicam as afecções, olha só, de alegria e de tristeza. Assim, por alegria, entenderei no que vai seguir-se a paixão pela qual a alma passa a uma perfeição maior. Por tristeza, ao contrário, a paixão pela qual a alma passa a uma perfeição menor. Com base no texto e nos conhecimentos sobre o problema da paixão e da afecção em Spinoza, assinale a alternativa correta. Vamos às alternativas. Aqui. A. A tristeza é uma ação da alma consistente na afecção causada por uma paixão, por meio da qual a alma visa a própria destruição. Não. A tristeza, veja só, a tristeza, ela é uma categoria de paixão ou afecção. É algo que afeta a alma, não algo que a alma produz, não é uma ação da alma. Ok? A está errada por conta disso. B. As transformações da alma, seja o aumento ou diminuição da intensidade, fazem coexistir paixões contrárias? Não diz respeito à coexistência. Uma paixão, ela vem, faz atuação sobre a alma e depois ela se vai e abrindo espaço para outra paixão, sendo ela de alegria ou de tristeza, mas elas não têm uma coexistência. C. O aumento de perfeição, característico de afecção de alegria, como diz o texto, vincula-se ao esforço da alma em perceber-se com mais clareza e distinção. Essa frase é bem spinoziana. Por quê? Porque é necessário que o indivíduo ele se dedique para que, por meio da virtude, da racionalidade, ele se depare com maiores afecções de alegria. Uma busca de uma vida virtuosa é uma vida que afecções de alegria o banhem, o encontrem, tá?
D. Tristeza e alegria são denominadas paixões porque resultam da ação de distintas dimensões da alma. Não tem essa questão de mais de uma alma para o Spinoza, é uma alma só. E E. Se uma coisa aumenta a potência de agir do corpo, a ideia dessa mesma coisa diminuirá a potência de pensar na nossa alma. Não existe esse dualismo entre corpo e alma para Spinoza. Ah, o corpo age de tal maneira, a alma de outro. Tem uma paixão que age no corpo da maneira X e da alma de... Não. Corpo e alma fazem parte da natureza humana como um todo. Ok? Então a alternativa correta é a alternativa C. C de cachorro. Ok? Vamos agora a Bacon. Francis Bacon. Questão 38. Aqui, ó. Questão 38. Bacon, Novum Organum, um texto do próprio Bacon. E a questão diz o seguinte. Segundo Bacon, são de 4 gêneros os ídolos. Ó, já sabemos sobre o que é a questão, que bloqueiam a mente humana. Qual item abaixo não corresponde ao pensamento do filósofo? Então vamos lá. Essa é uma questão, claro, eu sempre defendo para vocês. Leiam o texto de referência. Mas nós sabemos que vestibular não é só leitura do texto. Você tem que administrar o tempo, você tem que administrar seu cansaço, às vezes ir ao banheiro, comer alguma coisa. E às vezes tem uma questão de matemática, eu falo porque eu sou de humanas, que vai tirar um bom tempo seu. E às vezes você tem que dar uma garantida no tempo. Essa é uma questão que eu sempre defendo para vocês. Leiam o texto de referência. Mas, se aparentemente dá para resolver baseado em matéria, aquilo que você viu em aula, calcule se é possível fazer. Essa é uma questão que está falando sobre os ídolos. É uma questão conceitual. Não precisa necessariamente do texto. Vamos tentar fazer sem o texto? Mas isso é exceção à regra. A regra é, leia o texto. Você nunca sabe o que o texto pode te ajudar ou não. Tá? Aqui, ó. A. Ídolos do teatro, as opiniões que se formam em nós em decorrência dos poderes das autoridades que nos impõem seu ponto de vista. Perfeito, é um tipo de ídolo esse aqui. O ídolo do teatro é aquele ídolo da doutrina, uma doutrina religiosa, filosófica, uma autoridade que te ensina. Qualquer perspectiva de mundo errônea, baseada na autoridade de alguém que te ensina, numa doutrina, num dogma, ídolo do teatro. Tá? B. Ídolo da tribo. As opiniões que se formam em nós por sermos da espécie humana, ou seja, em decorrência da natureza humana. Perfeito. Tribo é da natureza humana. Todos os erros que os humanos podem decorrer por conta de sua percepção da própria natureza, visão, que é limitada, audição, que é limitada, toda questão da natureza humana, é um ídolo da tribo. Tá perfeito isso aqui. Aqui. C. Ídolo da caverna, as opiniões que se formam em nós por erros e defeitos de nossos órgãos dos sentidos. É aquilo da opinião da pessoa. O indivíduo não consegue perceber além da sua própria percepção. É uma caverna semelhante à de Platão. Aquela caverna da opinião do indivíduo da doxa. Tá? D. Ídolos do direito, as opiniões que se formam em nós por meio de decretos e leis que não podem ser questionados. Isso aqui não existe. Isso aqui, conceitualmente, não existe em Bacon. Olha o último, ídolos do fórum, que é um outro nome para ídolos do mercado. As opiniões que se formam em nós, como consequência da linguagem de nossas relações com os outros. É isso. Então, veja, ídolos do direito nem existe na teoria do Bacon. É uma questão conceitual. Resolvemos ela. A errada é a D. E não precisamos do texto. Mas isso é exceção à regra. Tá? Eu não vou negar para vocês, sempre leiam um texto, porque às vezes o tempo está correndo, você está cansado. E às vezes, e questão de humanos, eles fazem questão às vezes de colocar um texto deste tamanho. E texto de filosofia pode ser extremamente difícil, desgastante. Eu entendo. Mas cuidado, é exceção à regra. A regra é leia o texto, que geralmente é para te ajudar. Por isso se chama texto de apoio, não texto de estorvo. Tá? Vamos seguir. Vamos para Hume. Fazer uma questãozinha do Hume. Deixa eu ver quanto tempo que temos. Estou calculando aqui. Ok, tá ótimo. Questãozinha do Hume, a questão 41. Aqui, ó. Hume, uma investigação sobre o entendimento humano. Segundo o autor, qual é a origem do conhecimento humano? Segundo Hume, qual que é a origem do conhecimento humano? Então vamos lá.
que vocês lembram de Hume? Hume, ele apresenta a crítica dele à causalidade, então a ideia de causa e efeito não existe para Hume. A sempre causa B. Não. Para o Hume, A e B são construções humanas em relação ao fenômeno que o ser humano analisa. Então, para o Hume, não tem garantia nenhuma que A sempre causará B. Nós tendemos a acreditar, a confiar que A sempre vai causar B por hábito. E hábito é um termo que o Hume adota na filosofia dele. Tá? Na natureza, na realidade, não temos essa garantia. E por isso o Hume ele adota o método de fazer ciência chamado dedutivo. O que o método dedutivo faz? Ele parte de construções gerais, leis, e aplica nos fenômenos. O método indutivo que o Bacon adota, ele é pautado em causa e efeito, na ideia de causalidade. Por quê? Porque o método indutivo é o seguinte: você vê um fenômeno acontecer e você vê que neste fenômeno A sempre causa B. E você analisa o fenômeno nas mesmas condições novamente. A sempre causa B, A sempre causa B, e pela constância você desenvolve uma lei. Só que para o Hume não dá para fazer isso. Porque não existe causa e efeito na natureza em si, é uma construção que o ser humano coloca. Beleza? Tranquilo? E além disso, vamos lembrar que Hume é um empirista. Sendo empirista, ele acredita que todas as ideias humanas partem do quê? Da relação do ser humano com a natureza pelos sentidos, pela experiência. Então tudo parte da visão, da audição, do olfato, etc. Dos sentidos. As impressões, que é o termo que ele usa, impressões é a relação do ser humano pelos sentidos com a realidade, antecedem as ideias. Beleza? Vamos à questão. Segundo o autor, qual é a origem do conhecimento humano? Vamos ao texto para ver se ajuda. Adão, ainda que supuséssemos que suas faculdades racionais fossem inteiramente perfeitas desde o início, não poderia ter inferido da fluidez e transparência da água que ela o sufocaria, nem da luminosidade e calor do fogo que este poderia consumi-lo. Nenhum objeto jamais revela, pelas qualidades que aparecem aos sentidos, nem as causas que o produziram, nem os efeitos que dele provirão. E tão pouco nossa razão é capaz de extrair, sem auxílio da experiência, qualquer conclusão referente à existência efetiva de coisas ou questões de fato. O que o Hume está dizendo aqui? Não basta você olhar o fogo e você vai ter certeza que ele vai te queimar. Não basta você olhar para a água e vai ter certeza que vai se afundar nela. É necessário o quê? Ter a experiência. Pelo amor de Deus, o Hume não está falando para você colocar a mão no fogo. Nem para você mergulhar de qualquer jeito na água para se afogar. Mas ele está falando que a experiência de se queimar, ela só pode ser compreendida por meio da experiência. Não adianta nada você chegar uma pessoa e falar, pô, você lembra quando você queimou? Eu nunca me queimei. Então, você lembra? Não faz sentido nenhum. Para Hume é necessário ter a experiência para compreender todos os dados que envolvem aquela experiência. Por isso ele é empirista. Não adianta ficar com razão, compreensão, vamos viajar aqui. Putz, como é se queimar? Não, não. Deriva da experiência. Então essa é uma questão que ela está trabalhando a essência do Hume, que é o fato dele ser um empirista. Tá? Vamos lá. Qual é a origem do conhecimento humano? Para o Hume, ó, sem ver as alternativas. Tem que ser uma alternativa que ela leva em conta o quê? A experiência. Tá? O encontro com os fenômenos que estão atingindo o corpo. Aqui. Qual que é a origem do conhecimento humano? É uma potência inata da mente? Não, não tem a ver com inatismo nem mente. Essa é uma concepção bem racionalista. Tá? B. A revelação da inspiração divina? Não, não tem a ver com Deus, tem a ver com as questões do próprio ser humano. C. O estudo das tradições filosóficas? Não, não, não. Hume não vai falar que é uma manutenção daquela tradição antiga, não. D. A vivência dos fenômenos do mundo? Não está usando a palavra experiência, mas vivência do fenômeno é isso. Né? Vivência do fenômeno é isso. E E. O desenvolvimento do raciocínio abstrato? Não, não é sobre raciocínio abstrato, é sobre experiência. É ir lá e ter a relação com o objeto que está sendo analisado. Alternativa correta, alternativa D de dado. Tá? Ó, lembra o seguinte. Descartes e Spinoza, racionalistas, eles têm um método de construção em que a razão é privilegiada. Bacon, Hume, John Locke, que não está aqui porque se cair vai ser no Enem e é menos provável. São empiristas. Logo, os sentidos prevalecem. Tá bom? Para fecharmos aqui, vamos fazer uma questão de Nicolau Maquiavel.
Maquiavel. A última questão que passei para vocês, que é a questão 45. Cadê? Ah, tá, não. Não? Ah, achei. Aqui, ó. Vamos lá, questão 45. A esquerda, tá? Minha esquerda é a direita de vocês. Isso. Para Maquiavel, o príncipe é o único que carrega em seus ombros o peso da pressão e da responsabilidade do governo do Estado e dos interesses de toda a coletividade. Portanto, não deve e nem pode ter, quando governa, os valores morais das pessoas comuns. Em alguns momentos é até conveniente, se necessário, que ele utilize recursos como a força e a mentira. Meu Deus do céu, né? Deus me livre. Isso aqui é perigoso, né? Mas o texto do Maquiavel é justamente isso. O príncipe, ele é um manual de como governar, tá? Basicamente. E o Maquiavel, ele prevê, aquele que está no poder, ele tem que se valer, às vezes, da força, da mentira, dos próprios interesses, se melhor quiser governar. Nossa, prof, mas isso não é problemático? Lógico que é. Lógico que é. Mas lembra uma coisa, querido. Nenhum livro de filosofia ele caiu de capa dura do céu. Tem um ser humano por trás. E por trás de um ser humano existe um contexto social. Maquiavel ele teve suas razões e interesses políticos, inclusive, para escrever a obra que escreveu. Assim como o contexto influenciou na maneira como Maquiavel escreveu. Que diz respeito ao interesse de Maquiavel de ocupar uma posição política, por exemplo. Então hoje a gente pode problematizar isso, mas com certeza. Com certeza que podemos. Lembra que aqui a gente estava falando de um ambiente que nem esse cara é democrático, tá? A época do Maquiavel, em Florença, na Itália. Não era, gente. Teve uma experiência monárquica e republicana. Não tinha democracia. Então, claro que a gente pode problematizar, tá? Mas entenda uma coisa. O texto dele está falando o quê? O príncipe pode se valer de direitos diferentes das pessoas comuns. E o que o vestibular vai perguntar? O que o Maquiavel está falando no livro? O vestibular não está falando para você concordar com isso. Ele está querendo saber o que o Maquiavel falava. Tá? A sua compreensão da teoria dele. É isso. Tá? Podemos dizer que Maquiavel, em sua obra O Príncipe. Vamos descer aqui. Aqui. A. Apresenta fundamentos do liberalismo político que o colocam como precursor do pensamento iluminista. Não tem nada de liberalismo no pensamento do Maquiavel. A ideia de destaque para a liberdade do indivíduo, né? De direitos iguais a todos. Não tem nada a ver com liberalismo. B. Opõe-se ao pensamento político do antigo regime? Não necessariamente, né? O Príncipe, inclusive, ele é um texto que ele vai falar muito sobre a monarquia e o poder concentrado sobre a mão de um. É bem aos moldes de um antigo regime. C. Propõe a sofocracia, já aqui já cai, porque a sofocracia é uma proposta utópica de Platão. Que para Platão não era necessariamente utópica, né? D. Reafirma os valores iluministas de sua época? Não. O iluminismo é um movimento que vem depois de Maquiavel. Tá? Você pode até forçar a barra, falar que as sementes do pensamento iluminista já existiam na época do Maquiavel. Dá. Mas não. Mas não dá para falar que ele reafirma os valores iluministas. Não. Ele vive numa época em que os valores iluministas eles viriam a nascer. Tá? Mas não como Maquiavel reafirma. Muito menos nesse trecho aqui, né? E. Reavalia as relações entre ética e política durante um período de governos absolutistas? Sim. Ele reavalia indo para qual conclusão? Ética não interfere em política. Esse é um princípio da política de Maquiavel. Veja o seguinte, você vai para a política antiga de Platão, Aristóteles, a ética e a política elas andam de mão dada. Você vai para a política medieval, a filosofia política medieval de Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino, mesma coisa. A ética interfere na política e é uma ética religiosa, porque a filosofia é cristã na Europa medieval. A quebra que Maquiavel faz é justamente dissociar política de ética, política de religião. Por isso que ele é considerado o pai da política moderna, porque ele faz uma quebra na teorização.
Religião não pode interferir na política. Isso, inclusive, é um elemento, né? Porque, lógico que a gente pode problematizar muita coisa que o Maquiavel falou. Mas o fato dele defender que a política deve ser laica, não ter nenhuma religião, repercute até hoje, né? Tanto que, na teoria, a política brasileira se pauta nisso. O Estado é laico. Claro que tem muitas manifestações religiosas, né? Há quem critique, inclusive, por exemplo, você ter um crucifixo com Jesus na Câmara. Porque diante da ideia de que o Estado é laico. Então veja, é uma problematização contemporânea já prevista aqui por Maquiavel, né? Então é isso, ética não interfere na política, o que hoje dá margem para muito problema, né? Claro que você pode trabalhar isso aqui numa redação, por exemplo, né? Legal da filosofia é isso, que a filosofia ela é útil para passar nas questões de filosofia, mas você usa numa redação fica bem legal. Queridos, temos mais alguns minutos aqui no meu cálculo. Para não ficar muito, o tempo de aula não ficar muito diferente do tempo das outras gravações, vamos pegar mais uma aqui. Aqui, ó, questão 39, volta lá. Vamos voltar no Bacon. Questão 39. Aqui. Aqui. Questão da PUC Paraná. Caso alguém vai fazer PUC, lembra de uma coisa, tá? A PUC ela trabalha igual a federal. Ou seja, texto de filosofia é texto específico. Ela passa um texto, leia, compreenda, vai fazer a prova. Tá? Enem passa temas. A gente não sabe o autor que eles podem cobrar. Em filosofia. A UEL passa autor e tema. A federal e a PUC passa texto. Então é específico. Tá? Ah, prof, é mais fácil? Depende. Depende. Se você, porque assim, é mais específico, já te dá na mão o que você tem que ler, mas daí tem que dominar bem aquilo lá. PUC é assim, igual a federal. Bacon, nova organa, é correto afirmar que para Bacon, então vamos ler o texto. São de 4 gêneros os ídolos que bloqueiam a mente humana. Para melhor apresentá-los, assinalamos os nomes. Ídolo da tribo, da caverna, do foro ou mercado e teatro. É correto afirmar que para Bacon. Aqui. Os ídolos da tribo e da caverna são os conhecimentos primitivos que herdamos dos nossos antepassados mais notáveis. Perceba que já juntou 2, né? Que é meio esquisito. Porque tem que diferir, eles são categorias diferentes dos ídolos. Os ídolos do teatro são todos os grandes atores que nos influenciam na vida. Não tem a ver. Sabe o que chama teatro? Não é porque tem a ver com ator, tá? É o termo que o Bacon usa, por quê? Porque os ídolos do teatro dizem respeito a doutrinas. E você tem uma doutrina religiosa ou filosófica como se você montasse um palco para o conhecimento humano. Você localiza o ser humano como protagonista de uma grande narrativa. Os ídolos do foro são as ideias formadas em nós por meio dos nossos sentidos. Não. Foro são as ideias formadas por erros de linguagem. Através dos ídolos, mesmo consideramos que temos a mente bloqueada, podemos chegar à verdade? Não, os ídolos eles são empecilhos para chegar à verdade. Os ídolos são falsas noções e retratam os principais motivos pelos quais erramos quando buscamos conhecer? Sim. Esse é o conceito de ídolo. O que é ídolo? Ídolo, a grosso modo, é uma pré-conceituação. É um preconceito. É um conceito prévio que você tem e que te atrapalha a avançar no conhecimento. Se é da tribo, se é da caverna, do mercado, do teatro, todos eles são ídolos. Ou seja, preconceitos, opiniões, perspectivas errôneas. Tá? Então, questão 30E. Essa é a 39. E de elefante. Tá? Queridos, ó, fizemos mais uma questãozinha. Vamos parar por aqui, tá? Fizemos aí umas boas questões. Na semana que vem, nós voltamos no dia 30 de agosto, tá? Com mais uma gravação. Indo para a reta final da minha recuperação da cirurgia, graças a Deus. E qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me contatar, que a essa altura do campeonato eu acho que eu já estou numa condição melhor para responder alguma mensagem, tá? Se necessário, tá? Então, queridos, um bom final de semana a vocês. Nós nos vemos na semana que vem. Beijo!